Graça e paz, queridos. Amém. Amém. Boa noite. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. No motivo de júbilo, poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, para que nós celebremos a Deus. Aleluia. Um culto de adoração e o exaltemos na beleza da sua santidade. Amém. A minha alma verdadeiramente está jubilante de poder estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tributar a Deus uma palavra de honra, de gratidão, de louvor, pela riqueza, pela oportunidade que me é otorgada e estender esses agradecimentos à pessoa do pastor Márcio, da pastora Eli, pela confiança que é impetrada sobre mim mais uma vez. Glória a Deus. Deus continue regendo a vida destes abnegados servos do Senhor com toda sorte de bênção, bem como toda a igreja, bem como a família Pagiel. Que Deus possa lhes acrescentar toda sorte de bênção que só o mesmo Deus de paz pode proporcionar. Eu resolvi hoje, Deus na verdade resolveu me provar, além de trazer a esposa e a filha, Ele me fez trazer sogro e sogra. E aí ele testa para ver se o cabra está com autocontrole, com a temperança. Você vindo para cá, eu nunca erro e hoje eu consegui errar. Fiquei pensando, se vinha para cá logo, se jogava o carro dentro do rio, na Avenida do Estado. Cara, tem que ser crente, quer saber se o cara é crente, se não mérito ou se ele anda com a esposa tão somente não. Se ele andar com sogra e sogra, porque ele é crente. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ir direto para o céu, pular o purgatório, né? Mas que Deus abençoe a vida deles, que Deus possa lhes guardar e lhes preservar. Louvar a Deus pela vida da minha esposa Andressa e a minha filha Manu, que são presentes de Deus que Deus nos concedeu. Ezequiel, capítulo de número 2. E aí eu cheguei aqui e vi aquele ar-condicionado ali, pastor. Falei, pastor, não se importe não, mas eu vou ficar aqui pelo fundo mesmo. Não é a turma do fundão da bagunça não, é a turma do fundo, porque ali está mais fresco. Então deixa a gente ficar ali. Mas que bênção, né, irmão? Vocês são bem-aventurados, viu? E glória a Deus pela vida de vocês. Certamente vocês têm uma cobertura espiritual excelente. Então, honrem ela. Ezequiel 2:1, a minha versão tanto diferente. A maioria deva utilizar-se-á da versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Fiel, Almeida Revista Atualizada. Outros optam pela NVI, mas eu utilizo a versão King James, então talvez você veja aí alguma gramática, alguma expressão fonética gramatical diferente, mas o sentido do texto é o mesmo e nós iremos explanar. Ezequiel 2:1 diz assim: Então eis que ele me disse, filho do homem, põe-te em pé, porquanto eu falarei contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito entrou em mim e eu me coloquei de pé. Então ouvi o que ele me falava. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse texto em que a pressora nós acabamos de ler, remete-se à chamada de um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, o profeta Ezequiel. Ezequiel exerceu o seu ministério por aproximadamente 30 anos, em um período fatídico, em um período caótico da história daquela civilização. Haja vista que Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi, da tribo de Levi, da genealogia de Arão. Consequentemente, se nós prescrutarmos a Bíblia, e especificamente o livro do Levítico,
você vai perceber que todo filho de sacerdote da genealogia de Arão, ele estava predestinado, antes mesmo do seu nascimento, a também exercer o ministério sacerdotal, quando este alcançasse maioridade penal, que naquele contexto era aos 30 anos de idade. Então não haveria uma mudança de rota, não haveria um redirecionamento de destino, não. Ele já estava predestinado, antes mesmo do seu nascimento, a exercer tal ministério. Então, ainda na dispensação da inocência, com 5 anos aproximadamente, ele era entregue ao grande sacerdote, ou sumo sacerdote, que faria transitar até os anciões, que iriam ensiná-lo, abalizá-lo e enxertar nele toda a lei escrita, toda a lei oral e toda a lei religiosa, todos os conceitos e as ideologias culturais do seu povo e de todas as suas respectivas etnias históricas, para que ele tivesse respeito e referência por essas determinadas liturgias. Logo, ele também iria ouvir histórias de outros sacerdotes, para que estas histórias despertassem sonhos, aspirações, e para que esse almejasse e galgasse ininterruptamente pela oportunidade de apresentar a sua primeira oferta diante do altar, agora com esse pronome de tratamento tão valioso para a história daquele povo e a sua religião, que era o sacerdócio. Histórias como, por exemplo, que na Hag Pessah, a festa da Páscoa, no dia da expiação, um homem apenas, da tribo de Levi, dentre tantos, seria escolhido minuciosamente, com a oportunidade de adentrar no lugar mais sacro que a terra já conheceu, chamado de Santo dos Santos, recebendo uma oferta de sangue. E a Bíblia nos calcar-nos a dizer que naquele dia Deus se assentava nas asas de um anjo querubim, descia na terra e pousava na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, para prescrutar o sacerdote escolhido nos olhos. Quando ele atravessava um véu que se necessitava de 12 juntas de bois para se carregar, Deus o sondava. E se porventura Deus enxergasse no escolhido verdade, santidade e fidelidade, Deus era receptivo à oferta de suas mãos. Mas se em contrapartida Deus enxergasse nele inverdades, infidelidade, desonestidade, Deus simplesmente o fulminaria diante de sua face, para que todos os que estavam do lado de fora soubessem que com o nome do Senhor não se brinca. Aleluia. Dado ao risco eminente de entrar e não sair, quando este era selecionado para entrar no Santo dos Santos, uma corda feita de couro de pele de texugo era envolta à sua cintura, e os levitas e coatitas segurariam do lado de fora na porta central. Romãs, sinos e campainhas eram tecidos à mão na sua túnica, pois na medida com que ele estava no Santo dos Santos e Deus nas asas do anjo querubim se assentava na tampa do propiciatório, a sensação de temor, mas de tremor, era tão literal que na medida com que ele começava a tremer, as romãs e as campainhas encostavam uma à outra, entoando um som. E quem estava do lado de fora, ouvindo o barulho das campainhas, dizia: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Porque só quem está vivo reage de alguma maneira. Se houvesse um silêncio absoluto, eles saberiam que ele não havia sobrevivido. Então rasgavam as suas vestes, colocavam um saco de cinza na cabeça, e o povo, sabendo que Deus não recebeu oferta, não teria bênção, não teria abundância, não teria livramento, não teria provisão. Muito pelo contrário, seria um ano de guerra, seria um ano de turbulência, seria um ano de provação. Histórias como estas contadas a jovens aspirantes a ministério dos dias de Odiel fará com que um deles abdique
deste sonho e queira fazer qualquer outra coisa. Mas naquele contexto não. Quanto maior o risco, maior o desejo de fazer. Quanto maior a necessidade, maior a entrega, maior a busca, maior o comprometimento e mais profundidade diante de Deus, para que a pessoa compreendesse que quando se acostuma com a excelência, o bom não é suficiente. E para Deus o bom nunca será suficiente. Deus exigirá a excelência. Ezequiel então sonha com este dia e com essa oportunidade. Mas ele vê este sonho ser impugnado quando ele tem 17 anos de idade. Porque um general de guerra chamado Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor vão invadir Jerusalém e sitiá-la por volta do ano 605 a.C. nascer e vão dissipar a cidade. Grande foi a carnificinas, a articulação econômica, o toque no palácio, a desestruturação da sociedade como um todo. E não obstante a isso, ele dá um decreto agora enxertando as suas tropas em Jerusalém, dizendo que ele retornaria em um tempo para terminar a má obra que ele havia iniciado. 8 anos depois, por volta do ano 597 a.C., Ezequiel, agora com 25 anos de idade, vê Nabucodonosor retornar, já com seu pai Nabopolassar tendo perecido, e agora ele como verdadeiro imperador da Babilônia. Vai cometer sacrilégio no templo, vai saquear os utensílios, vai acabar com toda a perspectiva religiosa de Israel, dissipando e acabando com aqueles que influenciavam, ou que tinha alguma influência religiosa naquela sociedade. Dentre aqueles que foram mortos, estava o sacerdote Buzi, o pai de Ezequiel, que é morto à espada por um soldado babilônico. A mãe de Ezequiel, em uma reação proativa de quem vai acudir o corpo do amado, também é morta por uma lança. Ezequiel é levado como cativo para a Babilônia com 25 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que no trânsito ou no translado entre Jerusalém e Babilônia, Ezequiel também tem a perda de sua esposa, que não suporta os ferimentos da batalha e nem o desgaste daquela peregrinação. Ezequiel perdeu o pai, perdeu a mãe e perdeu a esposa ininterruptamente. Ele é colocado na beira do rio Quebar, em Babilônia, e uma cana lhe é dada com 2 baldes, um para pegar a água, outro para pegar a terra, conjugar tudo e fazer argila para construir tijolos e fortalecer o império do seu inimigo. Não obstante a este sofrimento, um carrasco é colocado à sua direita todo dia pela manhã, empunhando na mão um chicote de açoite chamado azorrague. Eram 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro pedaços de ossos, de ferro e de chumbo, para dilacerar a carne daquele que esmorecesse no trabalho. Ezequiel vai de príncipe a escravo. Ezequiel agora vai passar 5 anos como prisioneiro na Babilônia. E parece que eu vejo Ezequiel dizendo: Deus não vai cumprir a promessa. Deus não vai realizar e concretizar os meus sonhos. Aquilo que eu ouvi outrora como profético, como oráculo, não vai se consumar. Por quê? Porque eu estou em uma terra estrangeira, esquecido, abandonado. Ninguém aqui venera o mesmo Deus que eu, ou se preocupa se eu acredito piamente que estou debaixo de uma promessa. Perdi a mãe, perdi o pai, perdi a esposa, e Deus não interviu. Então Deus não vai fazer. 5 anos depois, ele precisa se render, pegar a pena, mergulhar na tinta e no papiro egípcio para escrever esse poderoso livro. E ele começa o capítulo de número 1, no versículo 1, enfatizando categoricamente: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, os céus se abriram. Eu ouvi a voz do Eterno e tive visões dos altos céus. Eu vou salientar: 30º ano, 4º mês e 5º dia do mês, os céus se abriram. Eu ouvi a voz do Eterno e tive revelações dos céus. Se nós analisarmos a especificação dessa data, nós entenderemos que Ezequiel não está querendo deixar claro que era a data temporal em que eles estavam vivendo. Por exemplo,
dia 17 de setembro de 2023. Essa é a data temporal. Não, Ezequiel estava querendo falar de algo mais pessoal. Era a data específica do seu dia de vida. Era Ezequiel dizendo: quando eu tinha 30 anos de vida, 4 meses e 5 dias, os céus se abriram. E na Bíblia não existe coincidência. Era a verdadeira data, 30 anos de idade, que Ezequiel começaria a exercer o ministério de sacerdote, pastor Marcos, se porventura ele não tivesse sido levado como um prisioneiro para a Babilônia. Então era Ezequiel querendo deixar claro: Deus não se atrasou. No ano certo, no mês certo, no dia certo, Deus se manifestou em minha vida e cumpriu a sua promessa. É diante dessa palavra introdutória, exaustiva, mas necessária, para você compreender que Deus não é um menino emocionado que virá antes do tempo, porque queremos que Ele venha e que Ele faça, porque necessitamos que Ele faça naquele momento. Mas Deus também não é tão velho ao ponto que Ele se esqueça dos seus desígnios, do seu cronograma específico para a sua vida. Então Ele me trouxe até aqui essa noite para dizer e para relembrar-nos aquilo que já sabeis, que fora dito pelo sábio, que debaixo do céu existe um tempo determinado para todas as coisas. E é diante disso que eu quero usar uma palavra profética e coletiva para a sua vida, para lhe dizer: Deus não vai se atrasar. Aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para a tua família, para o teu relacionamento, para os teus negócios, para a sua vida, descansa o teu coração, porque não importa o lugar, não importa a situação momentânea, não importa o que esteja acontecendo e ladeando o teu presente, o que Deus prometeu, sem atraso, vai acontecer na tua vida. Será que você pode olhar para esse crente que Jesus colocou do teu lado, que diante de todos os problemas está com o sorriso de quem vai morar no céu? E diga para ele: Deus não vai se atrasar. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer no tempo certo. No tempo certo. A Bíblia vai dizer que Deus vai ter um diálogo com Ezequiel mediante essa visão. Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, profetiza. Aquilo turba Ezequiel e de cara já o surpreende, porque Ezequiel não havia se balizado ou treinado para ser profeta. Ezequiel havia treinado, ensaiado, sonhado em ser sacerdote. E Deus olha para ele e diz: filho do homem, profetiza. E sacerdote não profetizava, porque a finalidade, a função de um sacerdote, a palavra sacerdote vem do hebraico Cohen, e significa intercessor. Qual é a função de um sacerdote? Sacerdote é o representante do povo diante de Deus. É aquele que pega do povo o rogo, a súplica, a oferta e leva diante de Deus. Então sacerdote é aquele que pega de baixo e leva para cima. Mas profeta vem do hebraico Nabi, e significa oráculo, aquele que vê o futuro. E quais são as funções delegadas a um profeta? Profeta não é representante do povo diante de Deus. Profeta é representante de Deus diante do povo. Porque enquanto o sacerdote vem ao povo pegar o rogo, a súplica, a oferta e levar diante de Deus, o profeta vai até Deus e pega de Deus a palavra, a resposta, a direção, a resolução do problema e traz até o povo. Então o sacerdote é aquele que pega de baixo e leva para cima, e o profeta é aquele que pega de cima e traz para baixo. 2 glória a Deus, 3 aleluia, uma mão levantada lá em São Caetano do Sul. Eu vou repetir: o sacerdote é aquele que pega de baixo e leva para cima, e o profeta é o que pega de cima e traz para baixo. Então na Bíblia, que não é jornal ou gibi, profeta é maior do que sacerdote. Quando Deus olhou para Ezequiel e disse: filho do homem, profetiza, é Deus dizendo: eu sei que você está surpreso. Por quê? Porque você sonhou em ser sacerdote, você programou para ser sacerdote, você se preparou para ser sacerdote, mas o
Os meus sonhos para você são maiores do que os teus sonhos. Eu vou fazer algo maior do que você imaginava. Está pegando isso? Vai ser surpreendido no tempo, no tamanho, no peso e na qualidade. Porque o que Deus vai fazer na tua casa, eu vou liberar. E quem quer levantar a mão para receber, levanta. O que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, no teu ministério, nas tuas finanças, no teu trabalho, na tua vida, vai te surpreender. Porque será maior do que você pensa. Aleluia. Pega na mão desse crente do teu lado aí, pega. E declare para ele, declare para ela, diga: Deus vai te surpreender. No peso, no tamanho e na qualidade. Se você for com a mão boa, você não vai suportar. Porque vai ser maior, melhor e maior do que você imaginava. Eu vou profetizar que tem uma surpresa de Deus chegando. E como é um mês profético, lá vai até dia 31 de dezembro do ano de 2023. Porque o ano ainda não acabou. Vai levantar um copo de Coca-Cola para o céu em suco. Porque crente não bebe cachaça. E vai dizer: ele me surpreendeu. E o que Deus fez foi maior do que eu imaginava. Deus olhou para Ezequiel e disse: filho do homem, profetiza. Deus queria surpreender o profeta. Ezequiel vai querer desvencilhar e especificar e enfatizar nos escritos detalhes de sua visão. Ele vai querer falar das singularidades daquilo que ele estava enxergando. Ezequiel narra que ele vê o trono de Deus. Capítulo 1, a gente nem chegou no 2 ainda. E ele narra dizendo que o trono não estava vazio. Aleluia. Só o pastor deu uma aleluia. Ezequiel diz: ele é um dos poucos que tem uma visão transcendental do interior do céu. Por fora todo mundo vê, mas por dentro nem todos o verão, infelizmente. Ezequiel, antes que o céu se abra, Apocalipse capítulo 4, para a visão de João, já viu o céu por dentro. E ele narra dizendo que o céu tinha um trono e o trono não estava vazio. Só que eu quero que você compreenda que uma mística e um paradigma aqui é quebrado, religiosamente falando. Porque não era corriqueiro de Deus se revelar ao seu povo ou dar oráculo a profeta, com ele estando fora da Palestina ou fora de Israel. Ezequiel não está em Jerusalém. Ezequiel não está em Samaria. Ezequiel está na Babilônia, na beira do rio Quebar. E ainda estando em uma terra estrangeira, ele vê o céu, ele vê o trono e Deus sentado no trono. Era Deus quebrando qualquer dogma e sem deixar qualquer dúvida, que não importa se é Egito, se é Síria, se é Assíria, se é Gaza, se é Babilônia. As coisas aqui embaixo mudam, os governos aqui embaixo mudam, as lideranças aqui são mudadas, mas lá em cima continua tudo do mesmo jeito. Deus não perdeu o controle. Oh glória! Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: está com medo do quê? Está desesperado por quê? Está assombrado por quê? Está assustada com o quê? Aqui embaixo vai mudar. Aqui embaixo teremos diferenças, oscilações, a ociosidade pelas mudanças virão. Mas lá em cima, aquele que está sentado no trono está dizendo: Ezequiel, não se desespera, porque eu não perdi o controle. Eu ainda estou no controle, eu ainda governo, eu ainda tenho poder para mudar tudo. Aleluia! Aleluia! Vai para casa
casa em paz, coloca a cabeça no travesseiro, dorme e baba. Aleluia. Porque Deus não perdeu o controle. Ele Deus. Ezequiel pensou agora que a gente veio para a Babilônia, quem manda agora é Marduk. Quem manda agora é Tiamat, quem manda agora é Baal, quem manda agora é Asherá. Deus entregou o controle para eles. Quem manda agora é Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar. É eles que vão mandar. Só que Deus mostra o trono e Deus sentado no trono diz: isso aqui eu não negocio com ninguém. Eu continuo sendo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Você está entendendo que aqui na horizontal as coisas mudam, mas na vertical ela continua do mesmo jeito? Você está entendendo isso? Deus continua no controle de tudo. Deus não perdeu o controle. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequiel pega a pena, mergulha na tinta, vai para o papiro e diz: eu vou dar detalhe do trono e tal. E quando ele vai escrever a visão, desenhar aquilo que vira, o texto diz no capítulo 1 que o trono que está à sua vanguarda se teletransporta e aparece na sua retaguarda. Ezequiel então precisa no mínimo se movimentar, se virando, para conseguir visualizar o trono novamente e escrever e desenhar aquilo que está vendo. E quando Ezequiel mergulha a pena na tinta e vai para o papiro, o trono se teletransporta da sua retaguarda e vai para o outro lado. Ezequiel então precisa se movimentar. E se movimentando para visualizar o trono, a Bíblia diz que o trono se teletransporta e aparece do outro lado. Mas como Deus é bem-humorado, né? Brincar uma hora dessa. Ezequiel então precisa fazer movimentos para conseguir visualizar o trono e desenhar aquilo que viu, e o trono começa a girar. E ele diz, dizendo, usando uma alegoria, que parecia que o trono era uma roda que girava em horário e anti-horário. Então Ezequiel questiona e indaga a Deus, dizendo: Deus, eu não consigo dar detalhes do que estou vendo. E Deus é retórico, dizendo: por que não? E ele diz: porque o trono não para, o trono está em movimento. Dois glória a Deus, três aleluia, dois amém. Mas só vou repetir: o trono não para, o trono está sempre em movimento. É óbvio, Ezequiel. Está achando que eu sou um Deus que posso ser paralisado? Está achando que eu sou um Deus que posso ser bloqueado? Está achando que eu sou um Deus que posso ser resistido? Está achando que eu sou um Deus que pode simplesmente me cancelar? Não, não, não. Você que está parado, eu estou sempre em movimento. Essa noite Deus me trouxe aqui como um profeta para declarar para alguém: é você que para, é você que está lento, é você que é devagar demais, mas Deus está em movimento, Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Enquanto a gente está aqui, Deus entrou naquela ala da UTI. Enquanto a gente está aqui, Deus está lá no presídio dando livramento. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando pela tua casa, Deus está fechando a boca do leão, Deus está lacrando a sepultura, Deus está trabalhando, porque o trono não para. Tem um gostinho de visitação com voltarei, mas vai curar. Por quê, pastor? Porque é simples. A gente não consegue acompanhar o ritmo do trono, porque a gente é devagar demais. Eu vou bastante no estado do Rio de Janeiro. E lá eles usam uma palavra que eu acho que cabe. Qual? A gente é lerra. Você não consegue acompanhar o ritmo, você não se envolve. Canta, mas não quer cantar. É bom em comunicação, mas não quer evangelizar. E acabou a glória, né, irmão? Fiquei sozinho. Tem, Deus te prosperou, mas você não consegue ser generoso e compartilhar. Você não consegue investir. Você não consegue ajudar. Você não acompanha o ritmo do trono. Nesse seu ritmo aí você não vai conseguir ver nada não, Ezequiel. Nesse teu ritmo aí você não vai conseguir escrever nada. Então você quer uma direção de Deus para a tua vida? Se envolve com o trono.
Acompanhe o ritmo do trono. Se o trono estiver na direita, é na direita que você precisa estar. Se o trono virar para a esquerda, é para a esquerda que você precisa estar. Se o trono avançar, avança. Se o trono parar, pare e não queira ir. Se o trono recuar, recua. Se estiver lá fora, esteja lá fora. Se estiver na casa de alguém, esteja lá. Se envolve mais, faz alguma coisa, mas não fique parado. Mas glória a Deus aí foi embarcado, hein? Por quê? Porque a gente quer ver os detalhes do reino, a gente quer ver os mistérios do trono, pode nos conceder, mas a gente não quer acompanhar o ritmo. Aleluia! Parado. É um culto por semana, a gente consegue faltar. Para fazer determinada coisa a gente não quer fazer, não tem tempo. Não dá para fazer. Aí acabou, glória, né, irmão? Acabou mesmo. O que sobrar vai embora comigo, hein? Porque a gente não quer. E Deus olhou e disse: Ezequiel, o trono está em movimento. Se movimenta, filho. Quando ele estiver na sua vanguarda, escreve alguma coisa. Quando ele se teletransportar para a retaguarda, alguém escreve mais um pouco. Tenha paciência, mas se envolve. Acompanha. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: o trono não está parado. Glória a Deus. Se você não acompanhar, ele vai embora, ele não vai esperar você não. Por quê? Porque tem muita gente em posição parecida com a sua, em situação parecida, querendo a oportunidade de ver o trono que você teve. Então se envolve, porque senão você não é insubstituível e Deus vai colocar outra pessoa no teu lugar. Ixi, agora vocês me odiaram. É verdade. Ezequiel olhou e disse: assim seja feito. Então ele dá a visão. Por quê? Porque ele conseguiu acompanhar e entender o processo. Por isso que ele disse: parecia uma roda. E quando ele entendeu o mecanismo, ele falou: agora não me engano mais. Agora eu estou envolvido. Depois dele falar e ter a visão do capítulo 1, termina a visão e Ezequiel volta para a sua realidade. Qual era a realidade? Beira do rio Quebar para fazer tijolos, como escravo. Alguns dias depois, a Bíblia diz que Deus se revela a ele como outrora no capítulo de número 2. Isso aqui me chama muito a atenção. Porque Deus vem a Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te em pé, porquanto eu falarei contigo. E a nossa primeira análise aqui, no visual, sem meditar, sem fazer exegese, sem se utilizar da hermenêutica para interpretar esse texto, vai sugerir que quando Deus vem com uma palavra imperativa para alguém se levantar, é que sugere no mínimo que a pessoa esteja sentada, ou no mais deitada, dormindo, descansando e etc. Mas não é o caso aqui, porque Ezequiel não está dormindo, Ezequiel não está deitado, Ezequiel não está descansando. Ezequiel está fazendo tijolos na beira do rio Quebar. E isso aqui é tão interessante para você ter um pouco mais de propriedade posteriormente, se você quiser compartilhar a informação, que o texto hebraico diz Ben Ish Al-Penei, ou seja, Nefesh, é o texto dizendo: filho do homem, põe-te em pé com a alma, porque Nefesh é alma, é sangue, é interno. Então Ezequiel não estava deitado fisicamente, Ezequiel não estava dormindo, Ezequiel estava trabalhando. Aí parece que eu vejo Ezequiel olhando para Deus e dizendo: Deus, licença poética, daqui de baixo é uma coisa, mas daí de cima, será que dá para enxergar direito? Será que o senhor está vendo bem? Por quê? Porque eu não estou deitado, eu não estou dormindo, eu não estou descansando, eu não estou em cadeira de balanço, eu não estou em casa de veraneio balançando na rede. Eu estou trabalhando, tenho um chicote na minha retaguarda. Se eu me recusar a trabalhar, vai me vilipendiar a dor. Eu estou em pé. E Deus vai olhar para ele e vai dizer: será? Por quê? Porque você está em pé por fora. Só que Deus usa uma palavra Nefesh aqui, ao peguei Nefesh, é alma, é Deus dizendo: mas você está caído por dentro. Por fora você está de pé, mas por dentro você está no chão. Por quê? Porque você está se conjecturando aí desde a primeira visão. Por que eu não livrei teu pai da morte? Por que eu não poupei a vida
matei a tua esposa e tirei ela de você tão cedo? Por que eu permiti esse cativeiro para o meu povo, para os príncipes, para vocês? Por que tudo isso sobreveio contra as vossas vidas? Está aí conjecturando sofrimento e não acredita em mais nada, não consegue reagir mais nada, não consegue se disponibilizar, não se entusiasma mais. Aí quando eu estudei, meditei, cavei esse texto, o Espírito do Senhor falou comigo. Quanta gente na igreja brasileira dos dias atuais que está de pé por fora, mas está caída por dentro. Por fora consegue rir, conta até piada, mas por fora geme, chora, de soluçar, e a alma está gritando por socorro. Por fora é alguém aparentemente feliz, tem um bom carro, uma boa casa, se veste apresentavelmente, tem um trabalho, tem uma boa condição social, é uma pessoa bem relacionada, só que por dentro é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa deprimida, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que fica sofrendo por causa do passado. Vem para cultos e mais cultos como esse e fica conjecturando o verbo to be, enquanto eu já estou suado. Por quê? Porque não consegue acreditar em mais nada, por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de uma palavra que não ouviu, por causa de uma doença que não foi curada, por causa de um problema não resolvido, por causa de uma oportunidade não aproveitada. Mas Deus me usa e eu me deixo ser usado nessa noite para dizer: vira a página, meu filho, vira a página, minha filha, porque o que passou, passou. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Enquanto você ficar trazendo o teu passado para o teu presente, você vai comprometer o teu futuro. O passado não volta mais e já não existe, mas o futuro está chegando e tem algo lindo reservado para você. Então sai desse buraco, levanta essa cabeça, vira a página. Tem coisa nova chegando, tem coisa nova chegando, é no passado que tem que ficar a separação, é no passado que tem que ficar esse problema, é no passado e ele não volta. Mas Deus está dizendo: o futuro te espera. Santo é o teu nome, Jesus. Essa página, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer ter um futuro abundante, um tempo abundante, uma vida abundante? Você queria uma palavra profética? Vira essa página. Aleluia. Enquanto você ficar trazendo o teu passado para o teu presente, você vai comprometer o teu futuro. Não deu certo lá, não vai dar certo nunca. Não aconteceu lá, não vai acontecer nunca. Eu não fui feliz daquela vez, eu nunca serei feliz. Se torna gatilhos, e a psicologia diz que isso gera janelas killer. Toda vez que algo semelhante acontecer, você vai se utilizar do teu passado para se entristecer no teu presente e perder a perspectiva do amanhã. Por quê? Porque você é uma pessoa que não virou a página. Qualquer gatilho abre uma janela aqui, ele volta todo o passado para o teu presente, e aí parece que quem te traiu, todo mundo vai te trair, que você se decepcionou e todo mundo vai te decepcionar, que a porta daquela vez que não abriu, nenhuma outra virá, que aquela oportunidade que não foi aproveitada, nenhuma outra será, e não é assim. Glória a Deus. É forte isso aí. Glória a Deus. Então, Ezequiel, você precisa se levantar por dentro. Levanta-te por dentro, porque por fora você está de pé. Mas e por dentro? Pastor, mas tem outro texto que dá para você conjugar isso aí para poder entender esse ponto? Claro que tem. Terceira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo de número 20. Paulo chega em Troade, na casa de Carpo. Alguém que é bispo em Carpo, lá na cidade de Carpo, que ele mesmo havia em Troade, que ele mesmo havia consagrado.
deixou a capa lá, alguns pergaminhos, e agora ele passou lá na sua terceira viagem missionária, talvez para ver um relatório, um feedback que estava acontecendo na igreja, e quando ele chegou lá, está tendo um culto. E aí a oportunidade veio para Paulo, é óbvio. Você acha que eu iria pregar, estando agendado em determinada igreja, e sentado lá chegasse o apóstolo Paulo? Eu ia falar, não, pastor, passa a oportunidade para ele, deixa ele pregar. Eu prego outro dia, o senhor me chama. Tranquilo, por quê? Porque o homem que disse, eu conheço alguém que foi levado até o terceiro céu. Glória a Deus. Que viu coisas inefáveis que não é lícito contar. Alguém que foi até o terceiro céu tem muita coisa para falar, não tem? Eu que não ia falar antes dele. Paulo começou a pregar, e quando Paulo começou a pregar, com o caule enrugado, com as cãs brancas, ele mesmo dizia, eu trago em mim as marcas do sofrimento de Cristo. E nós já estamos falando da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo já está cansado, dias fatídicos já tinham se apresentado diante dele. E aí é interessante, porque aí um jovem aspirante ao ministério, que ainda nem ministério atuante tinha, chamado Eutico, falou, esse velhinho aí não aguenta 20 minutos não. Vou ficar na janela aqui, que já está mais perto, porque normalmente na cultura judaica, as janelas eram perto da porta e da escada, que era um terraço superior que tinha que descer. Então ele fica na janela e já 20 minutos ele termina, não vai aguentar muita coisa, e aí eu vou embora, vou de ralo, meto o pé daqui, vou ficar ouvindo esse homem. Só que Paulo fez aquele culto virar vigília. Glória a Deus. Canonizado, ele escreveu 13 cartas, fora as que se perderam, que não foram canonizadas pelo catolicismo na nossa Bíblia. Então esse homem aqui tem muita coisa para ensinar. Só que Eutico não sabia, sentou na janela, o sono veio. Se tiver com sono, cuidado, Eutico. Porque eu ainda dou uns gritos que é tudo dormir, então escuta aí. Eutico sentou na janela. O sono veio, com o sono não dá para lutar. Sabe o que aconteceu? Eutico se colocou numa posição de risco por ele mesmo. Não foi Deus que pôs, nem Paulo que pôs, nem o pastor Carlos que pôs. Ele se colocou na posição de risco. Tem posições de risco que é você mesmo que se coloca. Gostinho de viagem, acabou o riso, cadê o riso agora? Estava rindo aí? Por quê? Porque se colocou na posição de risco por vontade própria. Escolha pessoal, arbitrariedade. Ele se colocou na posição de risco em cima da janela. Quando o sono veio, ele caiu da janela para fora. Porque a opção quando você se coloca em posição de risco é 50-50. É para dentro ou é para fora. Se é para dentro, você só se machuca. Se é para fora, bate a cabeça, cai no pescoço e morre. Foi o que aconteceu com ele. Alguém comunicou Paulo, certamente um bilhetinho, alguma coisa aconteceu, não tinha telão para colocar, eu tirando da janela, acabou de morrer, todo mundo olha para trás. Paulo está pregando e a palavra não dá para negociar. Paulo continuou, terminou o sermão. Quando terminou o sermão, ele chamou os obreiros e disse, olha, eu vou segurar um pouco aqui, vocês desçam lá e levantem Eutico. Apóstolo, o senhor não está entendendo não. Vossa Excelência, eu quero que você saiba que o homem não machucou, não está com dor, ele morreu, foi de ralo. E Paulo olhou e disse, eu pedi para vocês colocarem ele de pé, não para ressuscitar. Coloquem ele de pé e segurem ele de pé. Eles desceram, colocaram o Eutico de pé e estão segurando o Eutico em pé. Quem olha de longe vê o Eutico de pé com alguém segurando ele, não percebe que ele morreu. Porque está vendo ele de pé, está dizendo, machucou, caiu, deve estar com dor, deve estar com mal-estar, deve estar tonto, porque a queda é alta, aproximadamente 7 metros de altura, com alguém que está distraído, não é alguém que pulou igual gato, não. Só que eles, olhando de longe, está de pé, está bem, está tudo em paz. Só que quem está segurando sabe que morreu, e Paulo também sabe, só está de pé porque tem alguém segurando. Quanta gente que só está de pé porque tem alguém segurando, né? Porque se não segurar e soltar, cai, volta para o chão. Por quê? Porque está vivo, só porque tem alguém segurando, mas por dentro já morreu. Paulo desceu, olhou e disse, solta. E quando soltaram ele, Paulo se emaranhou com Eutico e declarou, tenha vida. E a Bíblia diz que Eutico ressuscitou. Está pegando isso? Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra.
Aquilo que estava faltando na tua vida será complementado hoje. Deus vai trazer vida. Deus vai trazer. Se estava morto, se era só de aparência, se era só por fora, Deus está dizendo: vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida esse relacionamento, vai ter vida essa casa, vai ter vida esse sonho, vai ter vida esse ministério, vai ter vida os seus negócios, vai ter vida a tua vida, porque Deus está fazendo se completar aquilo que estava faltando, porque a obra de Deus, entenda, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E Deus está dizendo: Ezequiel, eu não vou te usar com você estando bem por fora, mas estando doente por dentro. Tem que ser de dentro para fora. Eu vou fazer você ser curado para curar, liberto para libertar, de pé para levantar, vivo para avivar. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou fazendo, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Só quem crê, 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 adora! Declare que essa pessoa que está do teu lado da obra é de dentro para fora. Eu quero que vocês entendam isso para encerrar. Deus nunca vai trabalhar comigo se primeiro Deus não trabalhar em mim. Aleluia. Deus nunca vai trabalhar com você se primeiro Deus não trabalhar em você. Você quer curar alguém, mas você está doente, é o mais enfermo de todos. Você quer libertar alguém, mas você é escravo. Você quer declarar vida a alguém se você está morto. Você quer que alguém crê se você não crê. Então Deus primeiro precisa trabalhar em mim para depois trabalhar comigo. Primeiro Deus precisa trabalhar em você para depois trabalhar com você. Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, você não crê, você não consegue acreditar, você não consegue ter paz. Como é que eu vou te usar para declarar libertação aos cativos se o mais prisioneiro de todos aqui é você? Como é que eu vou te usar para levantar o povo que está caído se o mais caído e derrotado de todos é você? Como é que eu vou te usar para declarar vida a esse povo e um novo tempo se você está preso ao passado e está morto? Está pegando isso aqui? Glória a Deus. Então, Ezequiel, primeiro trabalhe em você e depois com você. A prova que Ezequiel entendeu, e a gente encerra em cima dos pregos. Qual? Ezequiel olhou e disse, enquanto aquela voz falava comigo: o Espírito entrou em mim. Glória a Deus. E eu me coloquei de pé. A palavra eu, em hebraico, é Elohim. Primeira pessoa do singular também. É Ezequiel dizendo: eu não me importei com o povo e nem o que viria depois. Eu tomei posse, eu acreditei, eu me levantei. Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Eu não me levantei por fora, porque por fora eu já estava de pé. Eu me levantei por dentro, eu reagi, eu me posicionei, eu levantei a cabeça. Eu entendi que o que passou, passou e tinha muita coisa para acontecer. E Ezequiel dali para frente viveu 30 anos extraordinários, presenciando o sobrenatural, vendo, enxergando e falando o que outros não conseguiram, e vivendo uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque Ezequiel conseguiu reagir naquele momento. Porque se eu prego aqui 45, 50 minutos e você ouve e não reage, não se motiva, não se entusiasma, não arranca de dentro de você um pouco de coragem para seguir em frente, para sair daqui determinado: eu vou levantar a cabeça. Não deu certo, mas agora vai dar. Eu não fui feliz aquele, mas agora eu vou ser feliz. Aquela porta não abriu, mas essa abrirá. A oportunidade não veio, mas o e-mail vai chegar, a mensagem vai chegar, o telefone vai tocar. Tem coisa nova chegando aí, eu preciso estar preparado para recepcionar. E essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: reage, reage, saia daqui com essa palavra, em nome de
posiciona, toma tendência, levanta a cabeça, vai pra cima, sai desse buraco, dá um jeito, mas reage! Coloque-se de pé com a permissão de suas forças. Decisão agora é sua, Ezequiel. Eu te falei. Glória, Quando te glória a pego, eu Deus. falarei contigo. Glória a Deus. Ele daqui pra frente é mistério. Aleluia. Eu só vou falar se você se posicionar. Glória a Deus. Ezequiel dizia a voz, enquanto a voz falava comigo, o Espírito entrou em mim. Glória a Deus. Espírito entrar, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Ele tem poder para derrubar e entrar onde ele quiser, mas ele só entra onde estiver aberto, onde estiver rendição. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Ezequiel diz, enquanto aquela voz falava comigo, o Espírito entrou em mim, ele ensina. Primeiro, eu abri a porta, deixei ele entrar. Não teve resistência não. Entra, fica à vontade, trabalha de Deus. Segunda lição que a gente tira, o Espírito Santo não habita em templo impuro. Se o Espírito entrou em Ezequiel, primeiro, é porque ele abriu a porta. E segundo, é porque enquanto Deus falava com ele, ele fez uma limpeza antes de entrar. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo isso nessa noite? A Deus dizendo, ei, se limpe agora. Vai se limpando aí por dentro desse trauma, desses complexos de inferioridade, dessa tristeza, dessa depressão sem explicação, dessa síndrome do pânico, dessa enfermidade emocional, porque Deus está dizendo, ei, eu quero entrar, você precisa reagir, mas para isso acontecer, abre a porta, se purifica, abre a porta. Eita glória, eu estou sentindo Deus aqui. Põe a mão no teu coração, põe aqui a porta, põe teu coração, então põe a mão. Quem sabe você esqueceu a chave, mas aí com a mão você vai conseguir abrir. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, ei, reage, abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu trabalhar, para você sair daqui movido por uma loucura chamada fé, acreditando que nem tudo está perdido, que nem tudo acabou. Ei, não é o fim, Deus não vai perder para você, tem muita coisa chegando, foi contado aqui, foi orado aqui, tem coisas novas sendo preparadas, mas você precisa reagir e está preparado para recepcionar essas coisas. Altíssimo, soberano e eterno, Pai das luzes, aonde não há variação ou confusão, nós te louvamos, porque a tua palavra veio até nós esta noite, de forma rema, concisa, poderosa, fazendo divisão entre a alma, o espírito, os ossos, a medula, e discernindo pensamentos e as intenções do coração. Mas se porventura, Deus, existe resistência de traumas psicológicos, de traumas emocionais, de coisas que surgem nas noites frias, ou nos gatilhos de problemas que o cotidiano nos apresenta, são pessoas, ó Deus, que ainda vivem em situações antigas, ou talvez mal resolvidas, que ressurgem e que estão impugnando, ó Deus, a perspectiva, a esperança, a perspicácia de algo novo que está por vir. Mas enquanto eu prego a tua palavra e diante da oração deste momento, neutraliza todo o dardo inflamado do diabo, saca da tua aljava agora e acerta o alvo neste homem, nessa mulher, lá no âmago da alma, que eles saiam daqui alegres, que eles saiam daqui com
você não queria, mas você vai sair daqui de pé. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.